O assunto da semana passada deu tanta repercussão que nós resolvemos continuar falando sobre masculinidade bíblica. É um assunto urgente para os nossos dias. Quanto mais for dito, melhor. Só que tem um detalhe. Hoje nós vamos pegar pesado. Então, se você tem coragem de assistir esse programa, fique conosco após a vinheta. Solta aí, diretor. Graça e paz, mais uma sexta-feira, 20 horas, e o Ministério Vida Pura está aqui no canal da Telmídia, direto dos estúdios da Comev em São Paulo, para mais um programa Vida Pura. Eu sou o pastor Felipe Bentley, muito prazer se você não me conhece. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando acabar esse programa, entra aqui na playlist e assista a todos. Você vai ter um conteúdo de extrema qualidade que aborda a imoralidade sexual, focado em pornografia, masturbação e também no desenvolver do caráter tanto do homem quanto da mulher, na educação sexual dos filhos e muito mais. Para facilitar a sua vida, nós estamos nas melhores plataformas de áudio que existem, os famosos streamings de música, que você pode encontrar lá os podcasts do Ministério Vida Pura. Passar o dia ouvindo as nossas aulas aqui do canal, tá bom? Não perca mais tempo e acesse. Como também, se inscreva no canal, deixe esse joinha aí e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. E se puder deixar um comentário aqui, faça. O YouTube precisa entender que esse conteúdo é relevante. Mas olha, mais importante do que tudo isso, ore por nós. Ore para que Deus direcione os nossos passos e continue abrindo portas para que mais vidas sejam alcançadas e restauradas para que o nome dele seja glorificado. Comigo aqui, mais uma vez, meu parceiro Davi Nascimento. Boa noite, Felipe. Bora lá para mais uma? Boa noite, bora lá. Bom, vamos tocar mais um pouco nessa ferida da masculinidade bíblica. Semana passada foi bênção demais. Tá, para mim foi um dos melhores programas que a gente gravou aqui. Muito bênção mesmo. Dou glória a Deus por isso. Hoje nós vamos dar sequência e eu queria pedir já para você logo de cara ler o texto bíblico que a gente reservou e a partir daí começar a abordar o assunto. Tá, vamos lá. Separei aqui para a gente meditar. Jeremias capítulo 5. Eu vou ler o versículo 1 e depois os versículos 7 ao 10. Diz o seguinte, versículo 1. Percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem. Procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Então eu perdoarei a cidade. Aí lá no versículo 7 ao 10. Por que deveria eu perdoar-lhe isso? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Vão por entre suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Que texto, hein, Felipe? Pesado. Vamos... Bom, por que eu escolhi esse texto, Felipe? Porque é o seguinte, às vezes a galera fica muito com a sensação de tipo assim, legal, tal, falar sobre sexualidade, pecado sexual, imoralidade e tudo mais. Legal, é um assunto legal, quando der eu levo lá na minha igreja, é um assunto legal, um assunto polêmico, um assunto descolado. Não é um assunto simplesmente só legal e descolado. Não sei se a galera tem noção disso, Felipe, mas pecado sexual, imoralidade sexual, é um dos assuntos mais falados na Bíblia. Talvez isso assuste alguns. É um dos assuntos mais falados na Bíblia. Eu arrisco dizer que está entre os top 5 assuntos mais falados da Bíblia. Por quê? Vou explicar.
Porque a Bíblia, né, Felipe? Para quem leu a Bíblia já inteira e tudo mais, vai ver muitos textos, às vezes até de forma bem exaustiva, vai ver muitos textos falando assim sobre que o povo de Israel trocou Deus pelos outros ídolos dos outros povos, e aí eles começaram a se envolver nos cultos desses ídolos, né? É sempre o povo trocando Deus por esses ídolos. Legal, aí quem está assistindo, acompanha o Vida Pura, vai falar, já sei o que você vai falar, Davi. Vai falar sobre idolatria do coração, né? O contexto de idolatria do coração também, mas não é isso que eu vou falar. A questão é que, Felipe, na maioria das vezes, se talvez não para arriscar todas, mas a maioria das vezes que a Bíblia fala de cultos idólatras, ela está falando de pecado sexual. Por quê? Como é que era o culto naquela época? Eram feitos através de prostitutos e prostitutas cultuais nos templos desses deuses. A galera ia lá e transava literalmente na frente das estátuas desses deuses, com incenso e tudo mais, e tudo, especiarias e tudo mais, né? Muitas vezes, com essas relações sexuais, as mulheres engravidavam, né? E a gente tinha uma espécie de cenário de aborto, digamos assim, na época. Por quê? Porque os bebês que nasciam dessas relações cultuais pegava e queimava vivo diante dessas divindades, principalmente de Moloque, né? Então, olha só, tem sim... se a gente entender por essa forma, então a gente vai ver que desde Gênesis até Apocalipse, a gente vai ver o povo de Israel trocando Deus pelos ídolos alheios das nações ao redor, participando desses cultos. O que significa? Que o povo de Israel, ele estava pecando sexualmente contra Deus todo esse tempo, a Bíblia toda. E aí, os profetas, como Jeremias, eram levantados por Deus para ali pegar pesado nesse assunto, na questão da idolatria, justamente pelo pecado sexual do povo. Só que, o que isso tudo tem a ver com o tema que a gente está trazendo de masculinidade? Quando o profeta falava, na maioria das vezes ele estava falando, principalmente em especial, com os chefes de família. É assim que funcionava a ideia da cultura hebraica. Falava com os chefes de família, por quê? Para que o chefe de família fosse lá e cumprisse o papel dele, que na cultura hebraica era o cumprimento de Deuteronômio, que você vai ler aí, Deuteronômio 6, né? Que é justamente o texto. Eu vou deixar você ler para mostrar o que o chefe de família tinha que fazer quando ele recebia uma mensagem de Deus. Deuteronômio 6, a partir do versículo 4. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E o doído é que os chefes de família não estavam fazendo isso, e pior, eles eram os primeiros que se envolviam, na maioria das vezes, né? Os chefes de família, os homens da casa, eram os primeiros que se envolviam nesses pecados sexuais que profetas como Jeremias estão condenando, sendo usados por Deus para condenar aqui, como em Jeremias 5. Toda a idolatria do povo do Antigo Testamento, né? O seguir outros deuses estava totalmente ligado às práticas sexuais ilícitas, né? A gente vê isso o tempo todo. O próprio conselho para os reis de Israel não terem várias mulheres, porque eles iriam se corromper. A gente vê Salomão se corrompendo. E a gente vê o episódio de Balaão e Balaque, por exemplo. Balaão não consegue amaldiçoar o povo, mas dá uma dica para Balaque, né? A gente descobre isso quando a gente lê lá em Apocalipse 2. Balaão falando para Balaque, olha, introduz as mulheres no meio desse povo e eles vão se perverter. E foi exatamente o que aconteceu. A Bíblia, né, mano, é essa revelação progressiva, hoje nós sabemos, com uma ênfase maior no Novo Testamento, que o homem é o cabeça do lar. Então, quando a gente vê esse texto de Deuteronômio, a gente vê a responsabilidade dos pais em educar os filhos. Porque o homem é esse cabeça da casa. E eram justamente esses homens que se deixavam levar pelas imoralidades, se tornavam idólatras, amantes dos prazeres, e aí não ensinavam os seus filhos. O texto de Deuteronômio 6 aqui. Não passavam para a próxima geração esses ensinos profundos.
E, cara, tem uma parte aqui de Jeremias que me marca muito, porque Deus diz o seguinte, dentro de um contexto todo aqui, né, da mensagem do profeta, Deus está falando assim, os pagãos não trocam de Deus. Os deuses dos pagãos nem existem, mas eles não fazem essa troca. E vocês viraram as costas para o único Deus verdadeiro. E aí, ele fala aqui, né, nesse versículo 1 do capítulo 5 que você leu para nós, vai, percorre as ruas de Jerusalém, olha para tudo, olha nas praças, vamos encontrar alguém que haja com honestidade, vamos encontrar alguém que está buscando a verdade, eu vou perdoar essa pessoa que estiver fazendo isso. E não há. Não há. E o legal é que, ao longo dos versículos, né, que a gente, para agilizar aqui, não leu, mas a galera quiser fazer uma lição de casa aí, né, e ler o capítulo inteiro, para até pegar mais o contexto, a gente vê Jeremias falando assim, eu vou na galera aqui da comunidade, não me ouviram. Então peraí, eu vou nos nobres, porque pelo menos os nobres vão me ouvir. Não ouviram, ou seja, ninguém queria ouvir. E é importante a gente trazer isso para os nossos dias, porque olha só, ninguém queria ouvir o profeta Jeremias. No capítulo 6, versículo 13 e 14, diz assim, desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente, todos praticam engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. E isso está acontecendo nos nossos dias. O Davi começou a explicação dele aqui, né, mano? Você trouxe aqui para nós justamente isso. Não é um assunto da hora de ser tratado, não é vamos abordar esse assunto uma vez ou outra aí, porque isso, porque aquilo. Não, gente, o assunto está sendo negligenciado nas nossas igrejas e a gente está vivendo uma euforia gospel nos dias de hoje, porque a igreja brasileira ela cresce, mas ela cresce em quantidade de pessoas, isso não significa de fato ter intimidade com Deus, isso não significa de fato verdadeiras conversões, isso não significa de fato discipulado. E muitos estão dizendo exatamente isso, paz, é um tempo bom, é um tempo de prosperidade em nosso meio. Não é. Não há paz nos nossos dias. Então o contexto de Jeremias se aplica muito no contexto dos dias atuais, onde a maioria dos líderes estão dizendo que está tudo bem. E a maioria dos profetas aqui da época de Jeremias, os falsos profetas, estavam dizendo o quê? Está tudo bem. O falso é o Jeremias que está falando essas coisas que a gente não quer ouvir. E a mensagem de Jeremias está sendo rejeitada por causa disso. Você falou semana passada. Justiça, fidelidade, humildade. Olhem nas ruas e encontrem alguém assim. Não há ninguém. E aí Deus fala aqui no contexto, né? Por que eu deveria perdoar-lhes isso? Seus filhos me abandonaram. Por que os filhos abandonaram? Porque os pais não discipularam. Não estava fazendo Deuteronômio 6. Os pais não estavam cumprindo com o seu papel. Ou melhor, os pais até estavam discipulando, digamos assim. Só que discipulando com um mau exemplo. Né? Quando o Provérbios diz, Provérbios 22:6, educa a criança no caminho que ela deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, isso serve para as coisas negativas também. Se você ensinar errado, é essa lógica que você ensinou para a criança desde o berço. De fato, porque, olha, seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Os filhos já estão seguindo as práticas pagãs por causa dos seus pais. Mas um recado importante aqui que eu quero falar para você. Preste muita atenção. Não somos nós que vamos corrigir os seus filhos. Não é a igreja que vai corrigir o seu filho. Não é a terapia que vai corrigir o seu filho. O seu filho precisa de você, pai, homem, para discipulá-lo nos caminhos do Senhor. E ele vai aprender muito mais com o seu exemplo do que com a sua fala. Filho, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. É tudo da base do pode e não pode. Faça isso, faça aquilo. Mas nunca um discipulado que gera maturidade para uma conduta e um estilo de vida.
E nunca também aquela coisa assim, poxa, eu vou orar porque eu vejo meu pai orando. Eu vou ler a Bíblia porque eu vejo meu pai lendo a Bíblia. Né? Da sua mãe virar assim e falar, ô meu filho, fica quieto aí, faz silêncio, fica calmo. Seu pai tá trancado no quarto lá orando. Às vezes eu tô falando isso aqui, mas eu não tenho nem meu pai em casa. Eu entendo. Hoje as famílias são disfuncionais, há muitos contextos. Mas há também ainda famílias que a igreja toda considera como exemplo, mas que está vivendo debaixo de hipocrisia. Não está vivendo isso aqui. E aí o texto continua, para a gente continuar o nosso debate. Davi, aí no versículo 7, ainda numa parte B aqui, isso dói muito meu coração. Eu fiquei muito tempo meditando nesse texto e confesso para você que eu ainda tenho meditado nesse texto vários dias, né? Ainda estou nele aqui, estou meio que parado nele. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Por que isso me chama a atenção? Porque eu olho para a minha própria vida. Deus está falando assim, olha, eu dei tudo o que você precisa para você. E isso, todos os anos que eu vivi aprisionado no pecado sexual, nada me faltou. Felipe, você não sabe a minha realidade. Eu sei a sua realidade, sim. Porque se você está me assistindo, esse texto é verdadeiro na sua vida. O que é suprir as necessidades? Jesus diz, lá em Mateus, capítulo 6, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, não se preocupeis com coisa alguma. Suprir as necessidades é suprir o básico que a gente precisa para as nossas vestimentas, para a nossa alimentação. Se você não tem o carro que você gostaria, o celular que você gostaria, o salário que você gostaria, isso não é suprir as suas necessidades básicas que Jesus está dizendo no texto. Isso já é anseios do seu coração. Quanto ao básico, nós vivemos em um país que, apesar das suas dificuldades, Deus tem nos alimentado e tem nos guardado. Nós temos motivos de sobra para agradecermos, apesar das nossas lutas. Mas mesmo assim, viramos as costas para Deus, cometendo adultério, idolatria. Isso machuca muito o meu coração. E aí no versículo 26, diz o seguinte, Felipe: há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como num esconderijo de caçadores de pássaros, preparam armadilhas para capturar gente. Suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros, e assim eles se tornaram poderosos e ricos. Estão gordos, bem alimentados. Você acabou de dizer isso. Estão gordos, bem alimentados. Não há limites para suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não deveria eu castigá-los. E aí vai dizer no versículo 30, uma coisa espantosa e terrível acontece nessa terra. Que a gente pode falar, está falando da comunidade. Mas a comunidade tinha ali os seus cabeças, olha como estava a situação dos seus cabeças, ou seja, os pastores, os que deveriam ser os mensageiros de Deus na vida dessas pessoas, para confrontá-los, para levar realmente o que precisava levar de mensagem. Os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Como é possível nós termos líderes dessa forma? Como é possível nós termos pessoas que gostam disso? E a resposta vem no último versículo que você leu na abertura, que é o 8. Como que isso tudo é possível? É possível porque, versículo 8, eles são garanhões, bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do próximo. Pessoas que vivem somente para satisfazer os seus próprios desejos sexuais. Sejam membros das igrejas ou pastores. Quantos pastores, eu tenho certeza que você também, a gente já ouviu dizer, quando a gente vai conversar sobre isso, o que fala? Eu tive um problema nisso aí na adolescência, tal, mas eu fui liberto, que não sei o quê. E troca de assunto, dá de ombro, e os adolescentes estão sofrendo, os casais estão se divorciando, as mulheres estão criando seus filhos sozinhos. Tá uma baderna, mas não, tá tudo lindo, tá tudo perfeito. Por quê? Porque enquanto estivermos gordos e bem alimentados,
É isso que importa. Cara, se tem uma coisa que me chateia é ir nas igrejas e a pessoa, sem eu falar nada, chega pra mim e fala assim: eu tive problema com isso, mas não tenho mais. Já começa a se justificar. Pega o microfone, sobe lá no altar e fala assim: olha, eu não tenho problema com essas coisas, mas eu posso ajudar quem precisar de ajuda. Pra que se justificar se você não tem problema com essas coisas? Isso já é um grande indicativo de que você sim ainda tem problema com essas coisas. E não devo eu castigá-los por isso? Pergunta o Senhor. Nós estamos vivendo, Davi, dias difíceis. Esse é um texto muito forte para nós mesmos como homens. Um texto pesado. Eu olho para cada detalhe da minha vida e tento, Senhor, sonda meu coração. E aí começa a vir todas as minhas podridões à tona, né? Como assim todas as suas podridões? Pecado sexual, vocês são hipócritas. Mas quem disse que a gente só peca sexualmente, né? Há um holofote em cima só do pecado sexual. E a maioria das pessoas que estão assistindo a gente está presa no pecado sexual. Mas, sabe, você começar a enxergar nas pequenas coisas aquilo que nós temos sido infiéis e aquilo que Deus tem sido fiel e tem suprido para nós. E isso já, cara, esmaga o meu coração. Mas nós estamos lidando hoje com líderes que pouco importam para isso. Com sacerdotes que têm dito paz quando não há paz. Chefes de família negligentes. Aí o reflexo na família. Chefe de famílias negligentes. Estou gravando aqui com você, né? A gente está falando aqui. E já vou deixar uma deixa que veio no meu coração agora, para a próxima semana. Conselhos diabólicos que são dados por pastores. Próximo programa vai falar sobre isso. Conselhos diabólicos falado por pastores. Muita coisa está vindo no meu coração nesse bate-papo nosso aqui. Eu quero trazer à luz, que aí a gente vai estar no próximo programa falando sobre isso. Nós estamos gordos, bem alimentados e excitados. Essa é a realidade que vem da igreja brasileira. E só para eu não esquecer disso, né? A gente ouviu uma frase em uma das viagens que me marcou bastante, que é: a galera tá querendo ir para o céu pelo caminho do inferno. Quantas vezes a gente se vê como o aprisco das ovelhas, mas aqui Deus, através de Jeremias, está dizendo que estamos nos comportando como cavalos em vez de ovelhas, relinchando para a mulher do próximo. E muitos líderes dizendo: paz, tá paz. Tudo bem, não, tá tudo minha bem. Igreja tá top, minha igreja está crescendo, minha igreja... O evangelho chegou no Brasil e ele alcançou quilômetros de extensão, mas milímetros de profundidade. É uma pocinha d'água que não dá para mergulhar nem o pé inteiro. Complicado. Eu quero encerrar lendo um texto que você preste muita atenção. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12 até o 17. É a carta à igreja de Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Davi, Jesus está olhando para a igreja de Pérgamo e está falando: olha, vocês são uma igreja de boas obras. Uma igreja que tem testemunhado o meu nome. Não tem negado o meu nome. Até quando o Antipas foi morto, ele não negou o meu nome. Vocês não negaram o meu nome. Olha, vocês estão onde está o trono de Satanás. Poxa, que elogio de Jesus. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. Vocês estão lá, bem alimentados. E a praticar imoralidade sexual. São como cavalos, relinchando por causa da mulher do próximo. Jeremias está dizendo algo 700 anos antes de Jesus,
E Jesus está dizendo para a igreja de Pérgamo praticamente a mesma coisa. Portanto, arrependam-se. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você tem ouvidos, que você ouça o que nós estamos dizendo aqui para vocês. E na próxima semana, nós vamos falar um pouco sobre esses conselhos diabólicos que têm vindo dos altares. E talvez alguns sejam por ignorância, mas a maioria é por negligência. Davi, obrigado mais uma vez. Bora. Eu que agradeço. Se você ficou aí até o final, não deixe de ser um assinante do streaming da Telmídia. Filmes, séries, desenhos, conteúdo de extrema qualidade. Tem uma área gratuita para você assinar, mas considere a possibilidade de assinar o pacote completo com uma pequena mensalidade e apoie a obra missionária tão valiosa que esse canal produz, há tantos anos, alcançando tantas pessoas. Esteja conosco no Ministério Vida Pura, siga a página no nosso perfil oficial no Instagram, Ministério Vida Pura, siga a minha página pessoal, Felipe Bentley, siga a página do Davi Nascimento. Vamos caminhar juntos na missão de purificar a igreja. Nós somos instrumentos de Deus para a purificação da igreja. Continue orando por cada um de nós e que esse trabalho alcance muitas vidas, para a glória de Deus. Nós estamos juntos toda sexta-feira às 20 horas ou em qualquer horário que você acessar esse canal e assistir esse conteúdo. Nós somos o Vida Pura, não desistimos da santidade. Um grande abraço, até o próximo encontro.